Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje quero conversar com vocês sobre Jair Bolsonaro, João Dória, o aparelhamento político do Estado brasileiro, principalmente nesse caso com a turma do Centrão, naquele processo que ficou conhecido como toma lá, dá cá. Toma lá o cargo, dá cá o apoio às propostas do governo. Em 26 de abril eu escrevi o seguinte no Twitter: o aparelhamento do Estado é uma das fases que precedem a roubalheira, os abusos e a blindagem dos políticos. Já vimos esse filme, não vale a pena ver de novo. Esse foi o meu comentário justamente quando Jair Bolsonaro estava ali consolidando esse processo de toma lá da cá com o Centrão. Por que já vimos esse filme? Porque a gente viveu aí quase 14 anos de governo do PT em que esse processo correu solto e o resultado, a Lava Jato acabou trazendo à tona em toda a sua sujeira. Muito bem. Alexandre Baldi, agora vamos aqui estabelecer todos os vínculos dessas pessoas envolvidas na operação deflagrada hoje. Alexandre Baldi foi preso pela Força Tarefa da Lava Jato na manhã dessa quinta-feira. As acusações contra o atual secretário dos Transportes Metropolitanos de João Dória se referem a atos praticados antes de ele assumir a pasta no governo paulista. Baldi é um dos alvos da Operação Dardanários, que é uma referência ali aos atravessadores, feita pela Polícia Federal, a operação que apura desvios na saúde no Rio de Janeiro e em São Paulo, envolvendo órgãos federais. Ele foi secretário da Indústria e Comércio em Goiás, deputado federal e ministro das cidades no governo do Michel Temer. Quase chegou a ministro no governo Bolsonaro, mas aí acabou preferindo indicar o primo nesse processo do toma lá da cá. Eu vou chegar já nesse caso específico. A investigação aponta que ele usou a influência dos cargos para intermediar contratos sobre os quais ganharia um percentual. Então, é sempre bom lembrar o que é isso, dentro desse contexto da roubalheira na política brasileira, que acaba ganhando noticiário e as pessoas olham e falam de novo, e às vezes nem entendem exatamente o que está acontecendo. Então, o que é isso? É a velha venda de favores e influência de quem tem o controle interno do Estado, da máquina pública, de um órgão federal, por exemplo, para quem está do lado de fora. Então, você tem empresários que vão lá querer um contrato público que vai render milhões para a empresa deles, e para liberar esse tipo de contrato, o político que está ali responsável por esse processo acaba cobrando uma propina. Então, a empresa ganha milhões e paga uma parcela, adiantada ou não, a esse político que está lá controlando a máquina pública. A Procuradoria informou que o esquema foi desvendado a partir da colaboração premiada. É sempre bom lembrar a importância da delação. Olha aí, aquela sobre a qual Bolsonaro estabeleceu restrições, sancionou essas restrições à delação premiada no final do ano de 2019. Então, esse caso foi desvendado a partir da colaboração premiada de ex-diretores da organização social OAS Pró-Saúde. Eles relataram o pagamento de vantagens indevidas a agentes que favoreciam a OAS em relação aos pagamentos do contrato do Hospital de Urgência da região Sudoeste, em Goiânia, que foi administrado pela Pró-Saúde entre 2010 e 2017. O Ministério Público Federal indicou que, para possibilitar o pagamento de valores não contabilizados, os gestores da OAS instituíram um esquema de Caixa 2 a partir do superfaturamento de contratos custeados, em grande parte, por repasses feitos pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, esses são os detalhes do caso, há muito mais nuances aí. Eu estou trazendo apenas um resumo para que vocês tenham a ideia do quadro específico, embora aqui nos importe mais o quadro geral. O Baldi foi preso em casa, no bairro dos Jardins, em São Paulo, e a PF apreendeu R$90 mil, um balde de dinheiro, em 2 cofres em um endereço ligado ao secretário em Brasília e um outro cofre no apartamento dele em Goiânia. E a PF levou também 10 malas fechadas. Até o momento em que eu gravo esse vídeo, o conteúdo não foi revelado. Esses mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que determinou a prisão de mais 5 pessoas. Isso é a Lava Jato do Rio. O Bretas é o juiz lá da Lava Jato do Rio, assim como Sérgio Moro foi o juiz da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Os suspeitos vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. Em nota, a defesa do Baldi considerou desnecessário e exagerado determinar uma prisão por fatos de 2013 ocorridos em Goiás, dos quais Alexandre não participou. Eu acho muito engraçado esse padrão das notas.
A mesma coisa com a defesa do José Serra, outro dia, por exemplo. Então, se o caso aconteceu muitos anos antes, eles falam, isso foi há tanto tempo, deixa para lá, imagina. Quer dizer, você não pode passar anos investigando e depois eles falam, como assim, né? Vocês não esqueceram isso ainda? Mas que coisa! Pois é, a investigação às vezes demora. Lamentavelmente, o criminoso ele vive com o produto do seu roubo, com o benefício que ele consegue por meios ilícitos durante muito tempo em liberdade. Lamentavelmente, seria ótimo se a investigação fosse mais rápida e o criminoso fosse preso mais rapidamente. Mas a gente ainda tem de ouvir esse tipo de alegação, né? Já faz muito tempo. João Dória fez questão de lembrar que as acusações contra o Baldi não têm relação com a atual gestão do governo de São Paulo e que, portanto, não há nenhuma implicação na sua atuação na secretaria. E o governador garantiu ter convicção de que Baldi saberá esclarecer os acontecimentos e colaborar com a justiça. Então fica a questão aí se o Dória vai chutar o Baldi ou não vai. É o trocadilho irresistível, como ironizou o antagonista. É óbvio que ele deve chutar o Baldi e é óbvio que nem sequer deveria ter o Baldi como seu secretário, porque todas as ligações dele já mostravam de que tipo de gente se trata. Mas o João Dória é aquele que também nomeou o Gilberto Kassab. Eu já vou chegar aí, a gente vai estabelecendo o quadro geral e depois passa para os comentários específicos. Recentemente, o João Dória vem se reaproximando do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que na segunda-feira afirmou que esperava ter um candidato ligado ao DEM para as eleições presidenciais de 2022 e citou o Dória como opção. Não é a primeira vez que ele faz isso, já comentei várias vezes a respeito dessa possibilidade. No último dia 27, o DEM e o MDB romperam formalmente com o Centrão na Câmara. Isso é oficial, né? Claro que nos bastidores todo mundo é miguxo. Ao lado do PSDB, os partidos constroem um alinhamento para fazer frente ao bloco governista. Então, isso envolve ali a sucessão na Câmara dos Deputados, embora alguns tenham negado, mas envolve também esse possível projeto para 2022 em torno da candidatura eventual do João Dória, com o apoio do DEM e do MDB ali, quem sabe até com Rodrigo Maia, que não tem muito apelo popular para a eleição majoritária, como vice. Então, essa é uma possibilidade que está sendo cotada aí no mercado da política. E o Bolsonaro vem se aproximando, obviamente, de deputados do Centrão. O Arthur Lira, líder do bloco e réu no Supremo por corrupção passiva, todo esse pessoal tem uma baita ficha, né? Tem atuado como articulador político do Bolsonaro. Então, esse é o comentário que eu queria fazer a respeito da perspectiva para 2022, antes da gente estabelecer aqui as relações entre essas pessoas. Está se estabelecendo aí uma possível disputa entre Jair Bolsonaro e João Dória, que impõe ao brasileiro, né, caso sejam esses dois candidatos, é óbvio que vai haver outros, né, mas aqui restringindo a esses dois, seria uma disputa de dois centrões, né? É o pessoal que nomeia a turma do Centrão para órgãos públicos em troca de apoio político de um lado e a mesma coisa do outro, né? João Dória e Jair Bolsonaro seguindo esse mesmo expediente, essa mesma velha prática contra a qual eles se colocam, principalmente durante o período eleitoral, né? Então, é o seguinte, na Cruzoé, a Helena Mader, nossa repórter, contou como a Operação Dardanários, que prendeu Alexandre Baldi, é mais um elemento no histórico de escândalos da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Isso aqui tem tudo a ver com a questão do aparelhamento do Estado. Olha só o que acontece nessas fundações e por que a gente chama atenção quando esse pessoal é nomeado. Porque tem muito lá engenheiro de obra pronta para depois da roubalheira ficar falando mal daquela pessoa, porque agora descobriu. Mas na raiz, no germe da questão, fica lá caladinho, passando pano para o político, diz, não, isso não tem nada a ver, é sempre assim, né? Então, a gente está aqui para antecipar esses fatos e essas possibilidades para você mostrar a sujeira surgindo na sua raiz. Muito bem, a Fundação, uma das principais executoras de políticas públicas de saneamento, sempre foi alvo de loteamento político. O primo de Baldi
Esse é um personagem interessante, hein? E ex-presidente desse órgão, a Funasa, Rodrigo Dias, também teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Marcelo Bretas, lá da 7ª Vara do Rio. Entre as denúncias contra Rodrigo Dias estão acusações de desvios de recursos da Funasa, para onde ele foi indicado pelo próprio Baldi em 2016, durante o governo do Michel Temer. Agora, um detalhe, só para vocês verem aqui o caso da Funasa, depois eu volto para o Rodrigo Dias, que é importante. O sucessor do Rodrigo Dias, que foi indicado pelo Baldi para a Funasa, Ronaldo Nogueira, foi indicado, por sua vez, pelo PTB, do Roberto Jefferson, atual aliado do Bolsonaro. Esse sucessor, Ronaldo Nogueira, foi exonerado da fundação em fevereiro desse ano, depois de ser alvo de uma operação da PF. Então, você tem a sujeira do antecessor e você tem a sujeira do sucessor. Quer dizer, todos de olho ali naquela boquinha que pode render algum esqueminha legal. As apurações indicaram desvios de 50 milhões de reais da fundação pública. Mesmo assim, em maio, Jair Bolsonaro entregou esse órgão, a Funasa, ao PSD do Gilberto Kassab, como parte do acordo para domar, né, quer dizer, ganhar o apoio do Centrão. E eu falei isso aqui, chamei a atenção justamente para esse caso, entre outros. Né? Foi o coronel Giovanni Gomes da Silva, o indicado pelo PSD para ocupar lá a Funasa. Sabe qual é o orçamento da Funasa para esse ano? 2 bilhões e 300 milhões de reais. É natural que todo mundo esteja de olho nesse volume de dinheiro. Sabe de quem é o PSD? Vou repetir. É do Gilberto Kassab. Gilberto Kassab, ele foi nomeado pelo João Dória para o cargo de secretário-chefe da Casa Civil do governo de São Paulo. É o equivalente no governo estadual ao cargo lá do ministro da Casa Civil no governo federal, que é ocupado pelo Onyx Lorenzoni, já vou falar dele daqui a pouco. Mas o Kassab foi afastado depois também de uma operação de busca e apreensão da PF por suspeita de receber 58 milhões de reais da JBS, aquela do Wesley Batista e do seu irmão Wesley, entre 2010 e 2016. O João Dória ele tinha uma resposta decorada para explicar por que ele nomeou Gilberto Kassab. Ele teve que responder essa pergunta em várias entrevistas e eu tive a oportunidade de perguntar isso para ele, ironizando, obviamente, olha, eu sei que o senhor vai dar aquela resposta decorada e tal, mas o Kibe da Odebrecht já estava envolvido em várias investigações, né? Tinha esse codinome que, aliás, foi confirmado pelo Augusto Aras, porque a defesa ali do Gilberto Kassab tentou confundir o Procurador-Geral da República, mas o Aras disse que não, que o Kibe era ele mesmo. Na planilha, a defesa estava tentando dizer que era o Paulo Scaff, e o PGR disse que não, que o Paulo Scaff é o Tabulho. Paulo Scaff que estava lá hoje reunido com o Jair Bolsonaro para ver se consegue uma ajuda lá para o caso de Beirute. Então, eram esses nomes aí de comida árabe para esse pessoal que tem esses sobrenomes, o Kassab e o Scaff. Muito bem, tudo lá na planilha, aqueles apelidos da Odebrecht. Né? O Dória, então, explicava, é política, tem que ter o apoio e tal, faz parte da composição, aquela coisa toda, que é exatamente o discurso dos bolsonaristas para explicar a aliança do Bolsonaro com o Centrão, contra a qual o presidente, quando era candidato, se voltava. No caso, era o Geraldo Alckmin, que tinha em torno dele o pessoal do Centrão, e o Bolsonaro atacou na época para se eleger, e uma vez eleito, fez a mesma coisa que dizia combater. E que dizia, aliás, eu fiz até postagem no Antagonista, texto escrito, lembrando as entrevistas do Jair Bolsonaro, dizia que se essa for a única maneira de governar, estou fora. Ele dizia isso. Quer dizer, se ele fosse realmente coerente, ele renunciaria, né, para não ter que fazer o toma lá da cá. Mas é óbvio que ele quer permanecer no poder, tem aí a família envolvida em investigação, precisa do foro privilegiado, gostou muito ali de ficar com esse osso. Muito bem, agora eu volto ao Rodrigo Dias. Então, fiz ali um panorama da Funasa para vocês verem tudo o que acontece e mostrando ali como o Gilberto Kassab está em todas, né? Quer ganhar com Dória, quer ganhar com Bolsonaro, e os dois abrem portas para ele. Voltando ao Rodrigo Dias, aquele que o Bretas mandou prender nessa operação que levou o Alexandre Baldi preso também. Sabem em qual governo o Rodrigo Dias
alvo, repito, da operação, assim como o Baldi. Também conseguiu uma boquinha o governo Bolsonaro. Em agosto de 2019, Rodrigo Dias assumiu a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e eu falei aqui, tem vídeo meu falando dessas nomeações para o FNDE e para a FUNASA, além de outras. Ele foi indicado justamente pelo primo Baldi, que, repito, agora especificamente, quase virou ministro no governo Bolsonaro, mas aí, como alternativa, nomeou Rodrigo Dias, indicou Rodrigo Dias, né, para o FNDE. Está lá, inclusive, a nomeação no Diário Oficial, já até você chegar a ela, porque eu vou fazer um parênteses sobre quem assinou isso. Muito bem. Ao tomar posse, o Dias tem lá no site da fundação, do Fundo, né, Nacional, a fundação é a FUNASA. O Rodrigo Dias disse estar alinhado ao governo Jair Bolsonaro e que queria contribuir para permitir mais entregas à população. Aspas para ele, o objetivo é melhorar a qualidade de vida de crianças e jovens e ajudar num país melhor para todos os brasileiros. Fecha o aspas. Lindo, né? Quando esse pessoal toma posse lá no órgão público, onde eles querem ter a boquinha, um orçamento grande, eles falam essas coisas maravilhosas, quero melhorar a vida do povo e tal, e depois o sujeito tem a prisão preventiva decretada. Ele ficou à frente do órgão bilionário por apenas 4 meses. Ele conseguiu ser demitido por Abraham Weintraub. Imagina você ter isso no seu currículo, você ter sido demitido por Abraham Weintraub. Quer dizer, não por, obviamente, qualquer coisa ali que tenha sido feita dentro do órgão que não tivesse vindo a público, mas que o Weintraub observou e foi lá e demitiu. Não, é porque veio à tona justamente indícios de superfaturamento num pregão de 3 bilhões de reais do FNDE para a compra de computadores no âmbito do programa Educação Conectada. Então, quer dizer, o sujeito já estava usando o seu cargo para fazer esse tipo de coisa, no caso de superfaturamento. Então, eu volto aqui à nomeação dele, Rodrigo Dias, no Diário Oficial, 29 de agosto, assinada por Onyx Lorenzoni. Aí eu aproveito toda essa costura de personagens aqui, concatenando as notícias dispersas, como sempre, para vocês, para falar do caso do Onyx Lorenzoni. Não podia deixar de falar, a gente só fica esperando aqui a oportunidade certa. Outro dia, no Globo, saiu a notícia mais específica sobre os valores, dizendo assim, Onyx Lorenzoni firmou um acordo com a PGR em que admite ter recebido 2 repasses da JBS em Caixa 2, R$100 mil nas eleições de 2012 e R$200 mil em 2014. Agora, Lorenzoni se compromete a pagar R$189 mil para ver o processo extinto. Saiu barato. Corrigida pelo IPCA, a grana que Onyx levou de Joesley Batista corresponde a aproximadamente R$421 mil a preço de hoje. A multa que ele pagará representa menos da metade disso, precisamente 44,8%. Então, quer dizer, tem um sujeito que confessou que recebeu repasses em Caixa 2. Ele confessou isso. E aí chegou a um acordão, de acordo com essas notícias, com esses valores, para pagar a metade daquilo que ele recebeu. E ele, quer dizer, conquistou o mandato. O Onyx Lorenzoni foi eleito deputado federal em 2018, pela 5ª vez, está no seu 5º mandato como deputado federal. Então, quer dizer, o sujeito consegue, mesmo que não tivesse conseguido nesse caso e tal, o acordo, ele mostra que é possível isso no Brasil, quer dizer, o sujeito receber dinheiro de uma empresa por Caixa 2, uma empresa interessada depois em ter uma contrapartida quando esse político estiver no poder, ele ganha aquele cargo, aí depois ele é descoberto, ele confessa e ele paga metade do que ele recebeu. Quer dizer, saiu no lucro, manteve o mandato, hoje deputado federal desde 2018, mas licenciado para assumir a Casa Civil do governo Bolsonaro. É ministro, é um ministro de Estado. Para você ver que no Brasil, muitas vezes, com essas pessoas lidando com o problema, o crime, na visão do criminoso, até compensa. Então, esse é o caso
de Onyx Lorenzoni, do qual eu não poderia deixar de falar. Realmente impressionante, e vamos ver se o PGR vai fazer a mesma coisa para todos os outros, porque todos os bandidos, todos aqueles que incorreram em ilicitudes, todos aqueles que cometeram crimes, agora estão olhando para ele e falando, pô, então eu quero fazer esse tipo de acordo também. Estão aqui me azucrinando, descobriram lá que recebeu não sei o quê, caixador, blá, blá, blá. Quero pagar aí menos da metade do que eu recebi, manter tudo que eu ganhei, quer dizer, sou beneficiário, vale a pena, né? Vamos ver se o PGR escolhido por Jair Bolsonaro para ocupar esse cargo vai ter com os outros a mesma complacência que teve, pelo menos o órgão que ele chefia, com um aliado do Jair Bolsonaro, um ministro do seu governo. A Cruzoé acabou fazendo um parágrafo final aqui na matéria que vale ser lido sobre tudo aquilo que eu estava falando a respeito dos órgãos federais. Aspas, os dois casos recentes representam a continuidade de uma sequência antiga de escândalos envolvendo a Funasa. Em 2011, um relatório da Controladoria Geral da União apontou desvios de quase R$500 bilhão em um período de 4 anos. Durante os governos do PT, a fundação ficou majoritariamente sob o comando do MDB. Só em 2016, já às vésperas do impeachment, Dilma Rousseff apeou a sigla do controle da Funasa. Fecha o aspas. Então, vocês vejam aí essa tradição recente, aqui dos exemplos, né, da história recente do Brasil, de aparelhamento do Estado, de tomar lá da cá, de ficar distribuindo boquinha para gente indecente, para gente que usa a boquinha em benefício próprio, em benefício do partido, não do país, tudo isso feito em troca de apoio político. É um quadro imoral, lamentável, e isso mostra os riscos que o próprio Jair Bolsonaro corre, em termos até de desgaste, nomeando essa gente para sustentar a sua base no Congresso Nacional. E ele sabe quem essas pessoas são, conhece a ficha deles, pelo menos é público, né? Toda a listagem dos casos em que eles estão envolvidos. Esse é um bloco parlamentar que tem investigado os réus e condenados, pelo menos um quarto do bloco, segundo um levantamento recente, e o Jair Bolsonaro está lá botando os indicados por essas pessoas nesses órgãos federais. É claro que é preciso ver isso com muita preocupação. Então, você tem o Gilberto Kassab lá ligado ao Dória, ligado ao Bolsonaro. Está lá preso um atual secretário do Dória por causa de um escândalo em governos anteriores, e você tem lá um preso que foi indicado pelo Centrão para assumir um fundo durante o governo do Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro e Dória ficam nesse toma lá da cá, e 2022, se eles disputarem, no caso deles específico, vai ser a disputa aí de 2 centrões, que no fundo são um só, né? Eles se separam às vezes para ver se conseguem cada parte ter alguma proeminência, ter um pouco mais poder sobre o resto. Mas logo eles se acomodam, vencendo também a parte contrária. Não é nada que seja uma novidade na política brasileira. Muito bem. Então, eu repito aqui até meu tweet de 26 de abril, o aparelhamento do Estado é uma das fases que precedem a roubalheira, os abusos e a blindagem dos políticos. Já vimos esse filme, não vale a pena ver de novo. Agora, o Jair Bolsonaro, mudando de assunto, sentiu o gosto do impacto do auxílio emergencial sobre sua popularidade, diz Aina Latif. Eu nem sei se é assim que se pronuncia o nome dela, me perdoe se estiver pronunciando errado. É economista, né, que eu estou mais acostumado a ler do que falar. E isso é o que eu estou dizendo aqui para vocês, a análise que eu fiz em primeira mão em abril a respeito desse objetivo do Jair Bolsonaro, inclusive de compensar a perda de popularidade em algumas faixas que não são essas que estão recebendo o auxílio emergencial em razão da sabotagem, do combate à corrupção, da falta de moralidade pública. É uma perda pequena para tudo que ele está fazendo, né? Mas, lamentavelmente, há uma anestesia moral no Brasil e parte da elite precisa, de fato, reavaliar as suas condições, os seus princípios e valores, para entender
aquilo que é necessário, porque não adianta tanta indignação, tanta revolta, se as pessoas são complacentes com um cenário de imoralidade, de sabotagem, e que ajuda a reconstruir a possibilidade dos esquemas de corrupção perdurarem e voltarem à tona, voltarem ativa, na verdade, não à tona, porque justamente o objetivo de você cercear as investigações, de você intimidar procuradores e juízes, é fazer com que a corrupção continue acontecendo, quer dizer, volte a acontecer, como acontecia antigamente, sem vir à tona, como acontecia antes, principalmente da força-tarefa da Lava Jato. E o antigo combate à corrupção, aquele que deixava os corruptos poderosos soltos, é esse que o Augusto Aras, PGR indicado, escolhido pelo Jair Bolsonaro, pregou, que volte no lugar do lavajatismo, que ele não quer que perdure, para usar aqui as palavras dele. Então, é óbvio que todo mundo precisa ficar de olho nisso. Então, eu continuo aqui com o texto da economista. Não será mais o mesmo, o que implica maior risco fiscal daqui para frente. É o auxílio emergencial, que não será mais o mesmo, justamente porque não tem tanto dinheiro assim para gastar. Manter esses R$600 para cada um durante muito tempo acaba se tornando insustentável, porque esse dinheiro sai de algum lugar, sai da iniciativa privada, sai dos impostos pagos pelos pagadores de impostos. O resultado deve ser um repeteco das pedaladas de Dilma Rousseff. A crise de 2008 foi gatilho, diz ela, para uma miríade de medidas de estímulo. Não tardou para excessos serem cometidos quando já se recomendava a suspensão das políticas. Dilma dobrou a aposta com estímulos e artificialismos para todo lado. Cruzou o limite da responsabilidade. Vale o dito, remédio demais é veneno. A reeleição foi garantida em 2014 e se adiou uma recessão contratada. Fecha. Eu escrevi um monte de artigos, de postagens na minha coluna na época a respeito das pedaladas fiscais, das fraudes fiscais. Eu preferia falar assim para as pessoas entenderem que não era simplesmente algo assim tranquilo, que acontece sempre, como o PT queria fazer parecer, como alguns bolsonaristas querem fazer parecer em relação à rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. A gente fazia todo o esforço de explicar algo que é técnico e que foi muito bem esquadrinhado pelo procurador do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira. Então, esse cenário que a economista está mostrando aqui é aquele que eu havia antecipado para vocês. É claro que ela está indo aqui em mais detalhes a respeito dos estímulos. A Dilma Rousseff tinha despesas obrigatórias para pagar, não pagava, deixava os bancos públicos pagarem por ela, fazia aquelas mutretas lá de contabilidade financeira, enquanto investia em programas eleitoreiros para conseguir voto, sendo que aqueles programas eram insustentáveis depois que ela realmente fosse reeleita como foi. E aí veio aquele estelionato eleitoral, o que turbinou os movimentos de rua pelo impeachment da petista. Mas o fato é, Jair Bolsonaro quer usar o auxílio emergencial para ser reeleito, quer usar o assistencialismo que ele criticava antes. É bom lembrar, criticava lá o Bolsa Família e agora quer mudar o nome do Bolsa Família para se apropriar, para se apossar, que é exatamente o que o Lula fez. Eu já fiz um vídeo sobre isso, em relação aos vários programas que existiam no governo do Fernando Henrique Cardoso, por ideia do Marconi Perillo, que é um tucano. O próprio Lula admitiu isso num discurso, tem o vídeo. Ele criou o Bolsa Família e aí, desde então o PT se apossou completamente desse crédito, e os tucanos sempre foram ruins para defender qualquer legal, seja bom, seja ruim, ou seja bom na cabeça deles, mas não tão bom na cabeça de qualquer crítico, se for analisado em todas as suas nuances, porque o Estado pode até ajudar as pessoas, mas é preciso haver a porta de saída, sempre pregada, para que haja realmente uma realocação dessas pessoas na sociedade, com empregos, justamente para que possam correr com as próprias pernas, pelo menos aquelas que conseguem. Então, vale sempre citar as frases do Ronald Reagan, o ex-presidente republicano dos Estados Unidos, que dizia que o melhor programa social é o emprego, que a gente deve medir o sucesso de um programa social pela quantidade de pessoas que saem, não pela quantidade de pessoas que entram, tudo ao contrário do que o petismo fez no poder e do que o bolsonarismo aparentemente está tentando fazer. Então, querem votos. Hoje o governo Bolsonaro, aqui fazendo um resumo para vocês, o que acontece? O Bolsonaro, assim como o Lula, ele é um líder com um discurso messiânico, da sua claque,
E isso até dificulta que ele consiga transferir o capital político eleitoral para outro líder, e mesmo assim, até pela paranoia dele, não quer. O Lula nunca deixou crescer um líder petista à sombra dele. Tanto que o PT hoje, além de toda a roubalheira, tem uma dificuldade de encontrar um líder carismático que possa ser usado em alguma eleição para conseguir vitória, seja em qualquer lugar, né? Para prefeito, até para vereador, tem dificuldade de arranjar gente assim, que dirá deputado, senador e presidente da República. Então, faltam lideranças porque o Lula ocupava todo esse espaço, como Jair Bolsonaro ocupa hoje. Então, ele tem lá aqueles aliados bolsonaristas de primeira hora, que, no fundo, é uma tribo pequena na política. Você tem lá uma tribo talvez até maior em número nas redes sociais, e, obviamente, inflada por contas fakes, por tudo isso que eles fazem. Mas ele depende dos apoios que são comprados. Né, comprados com distribuição de boquinha, comprado com verbas, por meio do Estado, por meio do governo, sempre assim. Então, o Bolsonaro hoje ele tem o centrão político, que é esse centrão original do qual eu estava falando em todo esse comentário. Ele tem o centrão militar, que são esses militares que adoraram ter boquinhas no governo, são mais de 300, né? Saiu aí a lista de militares nesses cargos civis, pessoal que dobra o seu salário, consegue aí privilégios também com o Bolsonaro, está querendo aí gastar mais, inclusive, com essa turma que não viu nada demais numa interferência na Polícia Federal para blindar os filhos, para blindar amigo meu, né? Continuou lá sentado na reunião numa boa, falou para a polícia que o Bolsonaro olhou para o general Heleno, né? No caso do Eduardo Ramos, falou lá, a gente viu o vídeo depois, não olhou coisa nenhuma, né? Não era para o general Heleno aquele recado principal, tanto que, em determinado momento, ele virou para o Sérgio Moro e falou: vou interferir, como eu mostrei aqui no meu vídeo, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF. Então, ele tem o centrão político, o centrão militar e o centrão da comunicação, né? Do qual me recuso a fazer parte, o centrão desses veículos que recebem verbas federais e passam pano para as bolsonarices. Muito bem, esse é o cenário, e o que eu estava dizendo é que 2020, a própria eleição municipal, vai mostrar com quem o Bolsonaro pode contar aí, em termos de máquina partidária, em termos de capilaridade no Brasil, para depois ajudá-lo na eleição de 2022. Mas muita dessa ajuda, tanto que ele está aí já fazendo campanha na prática, foi lá no Nordeste com o Ciro Nogueira, que é réu, da turma do Centrão, justamente porque há lá as eleições locais e esse pessoal, no momento, está aliado ao governo, o que causa também, às vezes, alguns ruídos nessas localidades. Mas, se esse pessoal do Centrão político achar em algum momento que o Bolsonaro está desgastado e que apoiar outro candidato, eventualmente até o Dória, como eu estava falando aqui, que é mais ou menos ali da mesma turma, de uma turma próxima, esse pessoal pode dar um chute na bunda do Bolsonaro a qualquer momento. Agora, enquanto eles têm a ganhar, em termos aí do oportunismo dele, de benefícios, de privilégios, eles ficam juntos. Mas eu estou falando, eles não são aqueles bolsonaristas de primeira hora. O Ciro Nogueira, a gente botou outro dia no site, lembrou lá, os repórteres do Antagonista, botou lá que ele chamava o Bolsonaro de fascista, apoiava o Lula. Então, esse é o pessoal com o qual o Bolsonaro está lidando agora, que é o pessoal oportunista que vai onde pode ganhar mais poder e dinheiro, né? Então, o Bolsonaro está contando com isso, tudo aí tem alguns limites de tensão, mas ele está surfando num momento em que não existe oposição política. Aliás, o Sérgio Moro, pouco antes de eu gravar esse vídeo, vou tentar abrir aqui, ele deu uma tuitada, que eu ia até comentar, mas eu tive que começar a gravar. É o seguinte, ele tuitou: é muito importante para o combate à corrupção no país a atuação efetiva de parlamentares em defesa da Lava Jato, na linha do manifesto do Grupo Muda Senado. O Grupo Muda Senado é aquele que tem o Alessandro Vieira, o Leovisto Guimarães, que são aqueles senadores que têm uma atuação independente e que defendem o combate à corrupção. Já entrevistei vários deles. Agora,
são senadores que não têm assim, um apelo nacional. Eles podem ter um apelo local lá nos seus estados, pelos quais eles foram eleitos, mas não são candidatos fortes para uma eleição majoritária, por exemplo, não são pessoas tão influentes assim no debate público, mas eles se unem ali e eles fazem aquilo que eles podem em relação a esse tema. Não estou falando aqui de outros. Mas a oposição moral, que eu até perguntei para o João Amoedo na entrevista, o Novo não vai fazer a oposição moral? Quer dizer, quando tem recurso lá no STF contra a blindagem do Flávio Bolsonaro, o recurso tem que vir da rede, quer dizer, tem que vir de um partido de ex-petista. Onde é que está a oposição moral? Onde o bolsonarismo é mais sensível. Vejam, o Jair Bolsonaro tinha um discurso, surfou na onda da Lava Jato, ergueu a bandeira contra a corrupção, e no governo está fazendo todo o contrário. Acontece o seguinte: os outros políticos que têm algum apelo popular, algum recall de eleitorado, são aqueles que perderam em 2018 para eles justamente porque estavam ali no satélite do PT. Então, todo esse pessoal, no fundo, concorda com várias das atitudes que o Bolsonaro está tendo contra o combate à corrupção, principalmente a Lava Jato e ao Sérgio Moro. Então, eles nem sequer têm autoridade moral para, com coerência, expor isso ao resto da população da maneira incisiva que isso, eleitoralmente até, mas principalmente moralmente, precisava ser exposto. O Sérgio Moro, ele pode ser essa pessoa para fazer isso nessa parte. E aí entra, obviamente, a articulação que ele seria ou não capaz de construir, o próprio traquejo político, que nunca foi um político de palanque, era um juiz que acabou ministro e saiu em todas essas condições. Os pensamentos dele a respeito de outros temas ainda são desconhecidos, uma coisa que eu falava lá atrás, no rádio, quando se cotava o Sérgio Moro para ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal. Já mostrou que no combate à corrupção é firme, é severo, manda prender bandido. Mas o povo não sabe o que ele pensa sobre outros temas sensíveis que podem vir a ser julgados no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso ainda pode aparecer até 2022, assim como alguma outra liderança nesse campo, eventualmente até apoiada ou não pelo Sérgio Moro. Então, essas são aí as perspectivas para os próximos meses. Esse é o cenário que a gente vai acompanhar aqui em todos os detalhes. Se eu esquecer alguma coisa, eu falo mais sobre esse assunto, não vão faltar oportunidades. Eu queria passar rapidamente para o outro, que esse comentário já está alongado, mas foi a reportagem da Piauí. O pessoal estava até cobrando, você não vai comentar nada? Na quarta-feira, uma reportagem publicada pela revista Piauí apontou que o Brasil esteve muito perto de uma tentativa de golpe militar no dia 22 de maio. Na ocasião, Bolsonaro teria afirmado que queria mandar tropas para o STF porque os ministros estavam passando dos limites. A data marcou a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, no âmbito do inquérito que investiga a possível tentativa de Bolsonaro de interferir na PL. Interveio mesmo, né? Aliás, verbo que o pessoal costuma conjugar errado, né? O pessoal fala, ele interviu, né? Vamos conjugar certo aí. Horas antes de retirar o sigilo da gravação, ainda pela manhã, o relator do caso, Celso de Mello, consultou a PGR para saber se deveria apreender o celular do presidente e de seu filho, Carlos Bolsonaro. A consulta foi feita após 3 notícias-crime apresentadas por partidos políticos e parlamentares ao Supremo. Na verdade, é praxe que ministros do STF enviem esse tipo de ação para manifestação da PGR, ainda que não concordem, e cabe a ela decidir. Apesar disso, a notícia de que o Celso de Mello havia consultado a Procuradoria deixou Bolsonaro transtornado. Olha, eu li aquela notícia porque eu sou uma pessoa alfabetizada que entende aquilo que está lendo, quando, principalmente, aquilo envolve um procedimento padrão que a gente já conhece, gente que lida, que trata de política, da área jurídica, em relação a esses casos judiciais envolvendo autoridades. Eu li aqui e falei, bom, isso aí não é nada, isso aí não vai dar em nada, isso é pedido de partido político para apreender celular do presidente, isso é para fazer manchete, para fazer fumaça. Mas aí o presidente e a claque nas redes sociais, que em boa parte é semi-analfabeta mesmo, né, surtaram completamente. Era uma ditadura,
Eles entenderam que o Celso de Mello tinha mandado apreender o celular do Bolsonaro. E, meu Deus, deve ter tanta coisa ali naquele celular, né? Secreta, que não pode ser vista, ou, de repente, indecente, porque, né, o Sérgio Moro teve que mostrar que estavam atacando ele, né, dizendo que ele estava mentindo, e ele mostrou lá o Bolsonaro compartilhando uma notícia sobre a investigação de bolsonaristas e dizendo mais um motivo para a troca do diretor-geral da PF, coisa que ele nunca podia ter feito, é vergonhoso que nada tenha sido feito ainda a respeito disso. Tem lá a prova documental de que ele queria trocar o diretor da PF por causa de uma investigação de aliados, né? Então, obviamente, deve ter muito mais coisa naquele celular que ele não quer que venha a público. Obviamente, todo mundo tem a sua privacidade, sua intimidade, mas lá deve ter outras coisas em relação à política, né? E aí ficou transtornado. Estou dizendo isso até pelo transtorno causado. Muito bem. A CLAC fez esse escarcéu, como se fosse uma ordem, como se o Brasil tivesse virado uma ditadura e como se o presidente, então, tivesse de intervir no Supremo Tribunal Federal, né? Boa parte da CLAC acha isso até hoje, para restabelecer, né, aquele período e tal, zerar o jogo, para usar uma expressão que o Eduardo Bolsonaro chegou a usar nesse sentido. E a reportagem conta que o presidente pôs para fora a sua fúria em uma reunião que foi realizada no gabinete presidencial às 9 horas da manhã, com a participação de Braga Neto, general Ramos e o general Heleno. Entre xingamentos e palavrões, o Bolsonaro teria anunciado: vou intervir. A revista afirma que a ideia defendida pelo presidente era enviar tropas ao Supremo para destituir os 11 ministros e nomear substitutos até que a corte estivesse em ordem. Bolsonaro teria afirmado que só entregaria o celular se fosse um rato, frase que iria repetir publicamente 2 vezes naquele dia, depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial. Aí, dias depois, o ministro Celso de Mello, obviamente, para qualquer pessoa letrada que acompanhe a política, que entenda que foi um pedido de partido, que não tinha ali uma base sólida para que ele fosse deferido, Celso de Mello negou o pedido de apreensão do celular, mas alertou ao presidente que o descumprimento de uma ordem judicial seria inadmissível. O pessoal acha que ele negou por causa de pressão. Não tinha solidez nenhuma naquele pedido, né? Justamente para tentar justificar a posteriori o próprio analfabetismo. Então, olha, tem muito mais detalhes aqui a respeito dessa reportagem, mas eu já me estendi demais, eu só queria deixar claro. Essa reportagem foi baseada em declarações em off, em fontes, então, obviamente, a CLAC, sempre que isso acontece, o jornalismo de bastidor diz que é mentira, diz que é fofoca, aquela coisa toda, a mesma CLAC que está aí insinuando coisas sobre a vida sexual das autoridades públicas, né? Então, eu não tenho como comprovar isso, a gente está aqui revelando, mostrando, né, o que a revista afirmou, né, disse ali que teve pelo menos acho que 4 pessoas que participaram da reunião e tal. Não sei se isso também foi vazado para ser desmentido. Agora, se isso aconteceu, só deixar claro, seria o golpe do analfabetismo. Eu sou Felipe Moura Brasil e a gente se encontra aqui em oantagonista.com nos meus textos, quando eu assino lá no site, aqui no canal youtube.com/oantagonista e também na minha coluna na Cruzoé, cruzoé.com.br/Felipe. Assine a Cruzoé, vocês ficam sabendo com 1 ano de antecedência o que está acontecendo, muito antes de vir à tona e virar assunto nos bares, e vocês ainda acompanham todas as nossas colunas, a minha, do Sérgio Moro, Diogo Mainardi, Mário Sabino e outros, e também o Antagonista Mais, que tem aquele podcast no começo do dia, no meio, no final, mostrando os bastidores, tudo aquilo que está acontecendo. Basta você entrar no link antagonista.com/exclusivo, que tem lá todos os pacotes, os combos, para vocês assinarem e assim até garantirem essa fonte de notícias, de reportagem, de análise, absolutamente independente, sem receber dinheiro público, que a gente se recusa em O Antagonista e na Cruzoé. Então, aqui não tem pressão política, a gente fala o que precisa ser dito para a sociedade brasileira. Muito obrigado.